Ô, Tico, me fala uma coisa, onde é que surgiu a tua... Onde é que surgiu? Quem é o Tico? Quem é o Tico? Vamos supor aí, 11 anos de idade. O que estaria fazendo o Tico nesse momento? Com 11 anos? 11 anos eu tava começando... Eu gostava de jogar futebol. Jogava futebol direto. Clubinho e tal? Eu tenho uma história surreal. Que eu jogava futebol... O meu pai... eu morava na Lagoa, no Rio de Janeiro, que é um bairro nobre. E era perto do Clube do Flamengo. E eu adorava jogar futebol. Só que meu pai é vascaíno. Então meu pai me dava tudo do Vasco. Uniforme do Vasco e tal, não sei o quê. Aí um dia ele me matriculou na escolinha do Flamengo. Do Flamengo? Do Flamengo, porque era o clube que tinha perto. Porque o Vasco era lá em São Januário, era longe pra caramba. É, longe pra caralho. E aí, beleza. Só que nem meu pai nem minha mãe foram me levar. Quem foi me levar foi a babá, que cuidava de mim na época. Né? Eu tinha babá, tinha motorista, eu tinha uma vida de luxo, né? De alto padrão. Só que a babá também não tinha conhecimento, né? E eu fui vascaíno, meu pai vascaíno, metia a roupa do Vasco, né, brother? E fui pro Flamengo. Burro pra caralho. 11 anos, porra. Eu falei, vou lá jogar futebol. Essa é a minha roupa do futebol. Porra, botei a roupa do Vasco e fui pro Flamengo, sacou? E entrei, cara, no clube do Flamengo com a roupa do Vasco, com o uniforme completo do Vasco, meião. E foi a última vez que isso aconteceu. Não, aí eu entrei, era uma criança, né? Entrei na escolinha, todo mundo vestido de Flamengo e eu de Vasco. Aí o professor chegou pra babá, né? Aí falou assim, olha, você não vai poder participar da aula porque você tá com o uniforme de outro clube. Você vai precisar comprar o uniforme do Flamengo, etc, etc, etc. Enfim, aí ela voltou. A gente voltou pra casa, eu não pude fazer a aula. Não comprou, não. Eu achei que você tinha pego na lojinha. Tive que avisar. Ela informou meus pais e tal. Aí meus pais falaram que loucura, né? O cara foi pro clube do Flamengo com a roupa do Vasco. E aí compraram o uniforme, aí eu passei a fazer a escolinha com o uniforme do Flamengo. A babá nem devia saber pra onde que tava te levando. Imagina, eu tinha o hábito de... a minha mãe era muito liberal nesse aspecto, então a babá levava o filho dela para casa e eu no final de semana eu ia para casa da babá, para casa da funcionária. E era lá em Campo Grande, assim, era meio longe, assim, hoje em dia na minha cabeça eu já realizo que é muito mais perto do que eu imaginava naquela época. Pra mim era tipo uma viagem. Goiânia. E aí eu saía da Lagoa, ia lá para Campo Grande e passava o final de semana na casa dela, que era tipo quase uma coisa aquela coisa de intimidade que você vai adquirindo, enfim. E eu saí desse dia vindo da casa dela, de Campo Grande, peguei o ônibus, eu andava de ônibus, de trem, tipo, minha mãe era assim, vai viver. E fui parar lá dentro do Flamengo com a roupa do time, do Vasco, né? E aí, pô... Mas você acha que esse convívio teu na casa da babá, final de semana, ajudou você a ter uma outra percepção da realidade? Você vivia numa realidade muito isolada, você era um menino rico. Sim. Isso te abriu os olhos, você lembra disso? Não, assim... De viver nessas duas realidades. Essas duas realidades, pra mim, não... Nessa época, quando eu era mais novo, assim, quando eu tinha 7, 8 anos, etc., eu sabia que existia uma diferença, mas eu não interpretava como alguma questão social ou política, eu não tinha essa percepção. O que mudou a minha percepção foi que depois desse período, meu pai e minha mãe se separam, e aí, quando meu pai e minha mãe se separam, a nossa vida... Meu pai tem um prejuízo muito grande e aí perde a condição financeira dele e a gente começa a viver numa região. Eu morava na Barra da Tijuca, me mudei para Barra da Tijuca e tinha uma vida num apartamento de alto padrão, mas num dado momento não tinha nem comida na geladeira. Então eu estava ali dentro de uma situação onde eu tinha um padrão de vida que eu morava num apartamento de frente para a praia, 4 quartos, etc., mas não tinha comida, porque começou a rolar um problema financeiro na família, etc., até que um dia eu fui despejado da minha casa. Eu cheguei da escola, e na escola já tinha problema, porque naquela época eu podia chamar os alunos que não pagavam, né? Então todo final do mês era Luiz Guilherme, venha para fora da sala, um constrangimento. Eu me lembro disso. Pior é que eu me lembro. Eu estudava em escola particular também. A escolinha super básica, assim, era a primeira etapa das escolas particulares. Minha família não necessariamente tinha tanta grana, mas eu me lembro dessa humilhação. Depois foi proibido, né? Chamado. Eu não sabia. Depois disso. foi proibido, porque isso é um constrangimento absurdo e traumático. Eu lembro disso. É traumático. E aí, tipo, num dado momento, já estava muito difícil quando a gente foi... Eu voltei para casa, cheguei em casa, estava lacrada a casa, porque a gente foi despejado. Quer dizer, eu não tenho nada da minha infância, eu não tenho nada dessa época da minha infância. Eu fiz hipismo, que é um esporte de elite. Eu fui campeão estadual, fui vice-campeão brasileiro, eu me destacava no esporte e tal.
todos os meus prêmios, tudo que eu ganhei de futebol, de competição, que eu adorava competir, ficou preso, travado nesse apartamento. Mas como assim trava com tudo que tá dentro? Porque você... Quando meu pai se separou da minha mãe e ele entrou num problema financeiro, ele deixou de pagar o aluguel do apartamento e deixou de pagar as coisas no apartamento. Sim, agora quando eles lacram, eles não... Aí você só pode pegar depois que você paga o que você estava devendo. Que é assim, é quando você é despejado, lacra-se tudo. Tipo, tudo que está dentro do apartamento ficou dentro do apartamento. Então eu não tenho nada da minha infância. Eu não tenho foto, não tenho as escarapelas que eu ganhava dos cavalos, etc. E nessa época eu tinha um amigo meu que eu conheci no Marapendi, que era o clube onde eu fazia hipismo. A conheci, inclusive, numa situação onde eu fui racista com ele. E ele era o único negro que tinha dentro do clube. Era muito difícil você ver uma pessoa preta fazendo hipismo, porque só os tratadores e os funcionários. E a gente estava jogando futebol e aí a bola sumiu num intervalo que a gente foi beber água e eu acusei que falei que ele era o ladrão. Porque eu ouvia muito na minha casa, né, nessa coisa... do racismo estrutural ali, coisa. Minha mãe sempre falava, meu pai falava, depois eles mudaram de percepção, mas sempre falavam que preto era bandido, preto era ladrão e etc. Então quando aconteceu esse fato, eu apontei pra ele. Falei, você foi o cara que roubou, pra tu ver como é que essa parada é uma parada bizarra, né? E como foi isso? E como não foi ele, porque depois eu encontrei a bola, a gente quase caiu na porrada e tudo, porque eu acusei ele, falei que era ele, etc. E eu tenho um temperamento um pouco agressivo, agora hoje em dia mais, não tanto, mas... Aí aí a gente quase caiu na porrada e achamos a bola. Aí eu também sou uma pessoa que quando eu erro eu reconheço. Aí eu fui lá pedir desculpas, acabou que ele virou meu melhor amigo e acabou que nesse meio tempo, quando a minha família meio que se desfez, a família dele que me abrigou. Então eu fiquei um tempão na casa dele, a mãe dele cuidava de mim, o pai dele cuidava de mim, me levava para a escola, fazia as coisas que os meus pais, que estavam passando por um momento difícil mentalmente, no relacionamento, financeiramente, não faziam. Então, nesse momento, eu conheço o Gabriel Pensador ali, convivendo na casa do Wagner e do Vinícius, que é o irmão dele mais velho. O Gabriel convivia ali, o MV Bill, aquela galera, papapá, e ali eu começo a ver que existe uma diferença, a questão da racial. Aí os debates começam a acontecer naquela região e eu estava sempre junto com eles ouvindo. E aí quando eu começo a ir nas comunidades para acompanhar a galera do rap, para ver os shows, etc., eu vejo que aí sim, há uma discrepância social no Brasil que me desperta para a questão política. E o Wagner foi muito crucial na minha formação em relação à questão do racismo, porque a gente andava junto e o tratamento era completamente diferente, que era dado na escola, que a gente estudava, no shopping. E aí essa percepção me foi aguçada muito cedo. Com 15 anos ali eu já tinha o entendimento de que tinha diferença.